Sinopse da oitava tabuleta. A ampla compreensão de Adapa assombra os sábios no Nibiru. Por ordem do Anu, levam Adapa ao Nibiru, a primeira viagem espacial de um terrestre, em que revela o Anu a verdade de sua paternidade de Adapa, em que justifique sua ação pela necessidade de mantimentos. Se envia de volta a Adapa para que comece com a agricultura e o pastoreio. Enlil e Enki criam sementes de cultivo e linhagens de ovelhas. Ninurta ensina o cultivo a Caim. Marduk ensina ao Abael o pastoreio e a elaboração da lã. Lutando pela água, Caim golpeia e dá morte ao Abael. Caim é julgado por assassinato e sentenciado ao exílio. Adapa e Titi têm outros descendentes que se casam entre eles. Em seu leito de morte, Adapa benze a seu filho Sati como seu herdeiro. Um descendente, Enkime, é levado ao lamo por Marduk. Ninurta e seu símbolo da águia divina. A oitava tabuleta. Traga-se para o Nibiru a Adapa, o terrestre. Assim pronunciou sua decisão Anu. Ao Enlil não agradava a decisão. Quem ia pensar isto, que forjado por um trabalhador primitivo, o ser se faria como nós, dotado de conhecimento, que entre o céu e a terra viajaria. No Nibiru, beberá das águas da larga vida, comerá o alimento da larga vida, como um de nós, os Anunnaki, o da terra se converterá. Assim dizia Enlil Enki a outros líderes. Enki tampouco estava agradado com a decisão do Anu. Depois de que falasse Anu, seu rosto ficou sombrio. Depois de que falasse Enlil, Enki se mostrou de acordo com seu irmão Enlil. É certo, quem o ia pensar? Assim disse Enki a outros. Os irmãos se sentaram e refletiram. Ninma também se sentou com eles para deliberar. O mandato de Anu não se pode evitar. Disse-lhes ela. Que nossos jovens acompanhem a Adapa ao Nibiru, seu medo a diminuir, explique ao Anu. Assim disse Enki a outros. Que Ningishzida e Dumuzi sejam seus acompanhantes, e que, de passagem, vejam com seus próprios olhos Nibiru pela primeira vez. Ninma apoiou a sugestão. Nossos jovens, nascidos na Terra, estão se esquecendo de Nibiru, seus ciclos vitais se estão vendo superados pelos da Terra. Viajem os dois filhos do Enki, sem casar ainda, ao Nibiru, possivelmente encontrem noivas ali para si mesmos. Quando chegou-se para a seguinte câmara celestial procedente do Nibiru, Ilabrat, um vizir do Anu, saiu da câmara. Venho em busca do terrestre Adapa. Assim disse aos líderes. Os líderes apresentaram Adapa ao Ilabrat. Também mostraram ao Titi e a seus filhos. Certamente, tem nossa imagem e semelhança. Assim disse Ilabrat. Apresentaram ao Ilabrat a Ningishzida e ao Dumuzi, filhos do Enki. Lhes escolheu para que acompanhem a Adapa em sua viagem. Disse-lhe Enki. Anu estará agradado de ver seus netos. Assim disse Ilabrat. Enki convocou ante ele a Adapa para lhe dar instruções. A Adapa lhe disse assim. Adapa, ao Nibiru, o planeta de onde viemos, vai, ante o Anu, nosso rei, chegará, ante sua majestade te apresentará, ante ele te inclinará. Fala só quando te perguntar, dá breves respostas às perguntas. Te dará roupa nova, põe objetos novos. Darão um pão que não se encontra na terra. O pão é mortal, não o coma. Darão-lhe um elixir em um cálice para que o beba. O elixir é mortal, não bebeis dele. Contigo irão meus filhos, Ningishzida e Dumuzi, atende às suas palavras, e viverá. Assim instruiu Enki a Adapa. Recordarei-o. Disse Adapa. Enki convocou a Ningishzida e ao Dumuzi e lhes deu uma bênção e conselho. Vão ante o Anu, o rei, meu pai, ante ele lhes inclinarão e lhe renderão homenagem. Não lhes encolham ante príncipes nem ante nobres, deles são seus iguais. Sua missão é trazer Adapa de volta à terra, não lhes deixem enfeitiçar pelas delícias do Nibiru. Recordaremo-lo. Disseram Ningishzida e Dumuzi. Enki abraçou ao mais jovem, Dumuzi, beijou-lhe na face.
Enki abraçou ao sábio, a Ningishzida, beijou-lhe na face. Às escondidas, pôs uma tabuleta selada na mão da Ningishzida. A meu pai, Anu, entregarei esta tabuleta em segredo. Assim disse Enki a Ningishzida. Depois, partiram para Ussipar os dois junto com Adapa, ao lugar dos carros celestiais foram, ante o Ilabrat, o vizir do Anu, apresentaram-se os três. A Ningishzida e Aldumuzi lhes deu o traje do Igigi, vestiram-se como águias celestiais. Quanto a Adapa, cortou seu cabelo solto, lhe deu um capacete como o de uma águia, em lugar de sua tanga, fizeram-lhe ficar uma vestimenta ajustada, lhe pôs entre a Ningishzida e Dumuzi no interior de o que acende. Quando se deu o sinal, o carro celestial rugiu e se estremeceu. Adapa se encolheu de medo e gritou: a águia sem asas se está elevando. Ningishzida e Dumuzi lhe puseram os braços nos ombros, com palavras tranquilas o acalmaram. Quando se elevaram no alto uma légua, jogaram uma olhada sobre a terra. Viram suas terras, separadas em partes por mares e oceanos. Quando estiveram a 2 léguas de altura, o oceano se tinha feito pequeno como uma banheira, a terra era do tamanho de uma cesta. Quando estiveram a 3 léguas de altura, novamente jogaram uma olhada ao lugar de que tinham partido. A terra era agora uma bola pequena, tragada por muita escuridão na vastidão. De novo, Adapa se agitou, encolheu-se e gritou: me levem de volta. Gritou. Ningishzida pôs a mão na nuca da Adapa. Em um instante, Adapa se tranquilizou. Quando aterrissaram no Nibiru, havia muita curiosidade por ver os filhos do Enki, nascidos na terra, mas inclusive mais por encontrarem com um terrestre. Chegou ao Nibiru um ser de outro mundo. Assim diziam as massas. Foram levados com Ilabrat ao palácio, para serem lavados e perfumados com ungüentos. Lhes deram vestimentas frescas e adequadas. Tendo em conta as palavras do Enki, Adapa ficou com as novas roupas. No palácio, nobres heróis formavam grupos. No salão do trono, reuniam-se os príncipes e os conselheiros. Ilabrat lhes levou até o salão do trono, Adapa atrás dele. Logo, os 2 filhos do Enki. No salão do trono, ante o Anu, o rei, inclinaram-se. Anu se adiantou desde seu trono. Meus netos! Meus netos! Exclamava. Abraçou Aldumuzi, abraçou ao Ningishzida, com lágrimas nos olhos os abraçou, beijou-os. Ofereceu ao Dumuzi que se sentasse à sua direita, Ningishzida se sentou à sua esquerda. Depois, Ilabrat apresentou a Anu Adapa, o terrestre. Entende o que falamos? Perguntou-lhe o rei a Ilabrat. É óbvio, ensinou-lhe o Sr. Enki. Respondeu Ilabrat. Vem aqui. Disse Anu Adapa. Como lhe chamas e qual é sua ocupação? Adapa se adiantou, de novo se inclinou. Meu nome é Adapa, servo do Sr. Enki. Assim falou Adapa. Suas palavras causaram grande assombro. Maravilha das maravilhas conseguida na terra. Declarou Anu. Maravilha das maravilhas conseguida na terra. Exclamaram os reunidos. Que se celebre, damos as boas-vindas a nossos convidados. Disse Anu. Anu levou a todos os que se haviam reunido até o salão de banquetes, indicando alegremente para as mesas. Nas mesas ofereceram a Adapa pão do Nibiru. Adapa não comeu. Nas mesas ofereceram a Adapa elixir do Nibiru. Adapa não bebeu. Anu, o rei, ficou confuso com isto, estava ofendido, porque enviou Enki ao Nibiru a este mal-educado terrestre, para lhe revelar os caminhos celestes. Venha, Adapa. Disse Anu Adapa. Porque não come nem bebe, porque rechaça nossa hospitalidade. Meu professor, o Sr. Enki, ordenou-me, não coma pão, não beba elixir. Assim respondeu Adapa ao rei Anu. Que estranho é isto. Disse Anu. Para que lhe ia proibir Enki de nossa comida e nosso elixir um terrestre? Perguntou ao Ilabrat, perguntou ao Dumuzi. Ilabrat não sabia a resposta, Dumuzi não pôde explicar-lhe. Perguntou a Ningishzida. Possivelmente se encontra aqui a resposta.
disse Ningishzida ao Anu. E então deu a Anu, o rei, a tabuleta secreta que tinha sido escondida. Anu estava confuso, Anu estava preocupado. Foi à sua câmara privada para decifrar a tabuleta. Vem agora o relato de Adapa, o progenitor da humanidade civilizada, e de como por seus filhos, Caim e Abel, deu-se início à saciedade na terra. Em sua câmara privada, Anu rompeu o selo da tabuleta, inseriu a tabuleta no explorador para decifrar uma mensagem de Enki. Adapa nasceu por minha semente de uma mulher terrestre. Assim dizia a mensagem de Enki. Do mesmo modo, Titi foi concebida por minha semente em outra mulher terrestre. Estão dotados de sabedoria e de palavra, mas não da larga vida de Nibiru. Adapa não deveria comer do pão da larga vida, tampouco deveria beber do elixir da larga vida. Adapa deve voltar para viver e morrer na terra, a mortalidade deve ser sua sorte, com a semeia e o pastoreio de seus descendentes, haverá saciedade na terra. Assim revelou Enki o segredo de Adapa a seu pai, Anu. Anu ficou surpreso com a mensagem secreta de Enki. Não sabia se ficava zangado ou se ria. Chamou Elabrat, seu vizir, à sua câmara privada, lhe disse: este meu filho, nem sequer como Enki emendou sua libertinagem com as mulheres. Ao Elabrat, seu vizir, mostrou-lhe a mensagem da tabuleta. Quais são as normas, o que deve fazer o rei? Perguntou Anu a seu vizir. Nossas normas permitem as concubinas, mas não existem normas de coabitação interplanetária. Assim lhe respondeu Elabrat ao rei. Se houver algum prejuízo, que se restrinja, que Adapa volte imediatamente para a terra, que Ningishzida e Dumuzi fiquem mais tempo. Depois, Anu chamou a Ningishzida à sua câmara privada. Sabe o que dizia a mensagem de seu pai? Perguntou a Ningishzida. Ningishzida baixou a cabeça, com um sussurro disse: não sei, mas posso adivinhá-lo. Eis submetido à prova a essência vital de Adapa, é da semente de Enki. Essa é na verdade a mensagem. Disse-lhe Anu. Adapa deve voltar para a terra imediatamente, seu destino será converter-se no progenitor do homem civilizado. Quanto a ti, Ningishzida, voltará para a terra com Adapa, da humanidade civilizada, ao lado de seu pai, será o professor. Essa foi a decisão de Anu, o rei. Ele determinou o destino de Adapa e o de Ningishzida. Anu e os outros dois voltaram junto aos sábios e nobres reunidos, junto aos príncipes e os conselheiros. Anu anunciou palavras de decisão ante os da Assembleia. Não se deve estender em demasia as boas-vindas ao terrestre, em nosso planeta não pode comer nem beber. Todos vimos suas assombrosas capacidades, deixemos que volte para a terra, lavrem os campos na terra seus descendentes, e pastoreiem nas pradarias. Para cuidar de sua segurança e evitar sua agitação, Ningishzida voltará com ele se enviarão as sementes de cereais do Nibiru, que se multiplicarão na terra. Dumuzi, o mais jovem, permanecerá conosco durante um chá, depois voltará com ovelhas e a essência das ovelhas. Esta foi a decisão de Anu. Ante as palavras do rei, todos inclinaram a cabeça em sinal de acordo. No momento certo, Ningishzida e Adapa foram levados até o lugar dos carros celestiais. Anu e Dumuzi, e Elabrat os conselheiros, nobres heróis foram se despedir. Houve estrondo e estremecimento, e o carro se elevou. Viram como o planeta Nibiru se fazia menor, depois viram os céus do horizonte até o cênite. Na viagem, Ningishzida falou com Adapa dos deuses planetas. Do Sol, a Terra e a Lua lhe deu lições, ensinou-lhe como se seguem os meses e como se conta o ano da Terra. Quando retornaram à Terra, Ningishzida relatou a seu pai, Enki, tudo o que tinha acontecido. Enki riu e deu palmadas em suas coxas. Tudo foi como eu esperava. Disse com regozijo, exceto a retenção do Dumuzi, que é desconcertante para mim. Assim disse Enki. Enlil ficou muito desconcertado pela rápida volta da Ningishzida e de Adapa.
O que ocorre? O que acontece em Nibiru? Perguntou Enki a Ningishzida. Chamemos também a Ninma, que quer saber também o que aconteceu. Disse-lhe Enki. Depois que Ninma chegou, Ningishzida contou tudo a Enlil e a ela. Enki também contou de sua coabitação com as duas fêmeas terrestres. Não tenho quebrado nenhuma norma, assegurei nossa sociedade. Assim lhes disse Enki. Não tem quebrado nenhuma norma, mas com uma ação precipitada determinaste os fados dos Anunnaki e dos terrestres. Assim disse Enlil, enfurecido. Agora, a sorte está arremessada, o fado se há imposto ao destino. Enlil se deixou levar pela fúria, com ira deu a volta e os deixou plantados. Marduk chegou a Eridu, havia-lhe chamado sua mãe Dankina. Ele queria verificar os estranhos acontecimentos de seu pai e seu irmão. Pai e irmão decidiram ocultar o segredo de Marduk. Anu estava cativado com o homem civilizado, deu a ordem de que todos na terra se saciassem imediatamente. Assim, só revelaram parte da verdade a Marduk. Marduk ficou impressionado com Adapa e Titi, tomou carinho aos meninos. Enquanto Ningishzida instruía Dapa, deixem que eu seja o professor dos meninos. Assim disse Marduk a seu pai Enki a Enlil. Que Marduk ensine a um, que Ninurta ensine ao outro. Respondeu-lhes Enlil. Ningishzida ficou no Eridu com Adapa e com Titi, ensinou a Adapa os números e a escritura. Ninurta levou o gêmeo que nasceu primeiro à sua cidade, ao Badtibira, Caim, aquele que no campo faz crescer mantimentos, chamou-lhe. Ensinou-lhe a cavar canais de irrigação, a semear e a colher lhe ensinou. Ninurta fez para Caim um arado com madeira das árvores, para que com ele lavrasse a terra. Ao outro irmão, filho de Adapa, o levou Marduk às pradarias, Abael, o das pradarias molhadas, chamou-lhe a partir de então. Marduk lhe ensinou como construir redis. Para começar com o pastoreio, esperaram a volta de Dumuzi. Quando se cumpriu o char, Dumuzi retornou à terra, a semente essencial da ovelha e ovelhas para a cria trouxe com ele, transportou animais quadrúpedes do Nibiru até o outro planeta, a Terra. Sua volta com semente essencial e ovelhas foi causa de muitas celebrações, aos cuidados de seu pai, Enki, Dumuzi retornou com sua preciosa carga. Então, os líderes se reuniram, refletiram sobre como proceder com a nova espécie. Nunca antes tinha havido uma ovelha na terra, nunca se tinha deixado cair um cordeiro dos céus à terra, nunca antes uma cabra tinha iluminado a seu cabrito, nunca antes se tinha tecido lã de ovelha. Os líderes Anunnaki, Enki e Enlil, Ninma e Ningishzida, que foram os criadores, decidiram estabelecer uma câmara de criação, uma casa de elaboração. Sobre o puro montículo do lugar de aterrissagem, nas montanhas dos cedros, estabeleceu-se, a câmara de criação se estabeleceu perto de onde se plantaram as 55 sementes de elixir que havia trazido Ninma. Ali começou a multiplicação de cereais e de ovelhas na terra. Ninurta era o mentor de Caim para a semeia e a colheita, Marduk era o mentor de Abael nas artes de cria e pastoreio de ovelhas e cordeiros. Quando se recolherem as primeiras colheitas, quando maturar a primeira ovelha, fará-se a celebração das primícias. Proclamou Enlil como decreto. Ante os Anunnaki reunidos se apresentaram os primeiros grãos, os primeiros cordeiros, aos pés de Enlil Enki, Caim pôs sua oferenda, dirigido por Ninurta. Aos pés de Enlil Enki, Abael pôs sua oferenda, dirigido por Marduk. Enlil deu aos irmãos uma alegre bênção, elogiou seus trabalhos. Enki abraçou a seu filho Marduk, levantou o cordeiro para que todos o vissem. Carne para comer, lã para vestir chegou à terra. Disse Enki. Vem agora o relato das gerações de Adapa, e o do assassinato de Abael por Caim, e o que aconteceu depois. Quando terminou a celebração das primícias, o rosto de Caim estava sombrio. Sentia-se muito ferido porque Enki não lhe tinha abençoado. Quando os irmãos voltaram para seus trabalhos, Abael alardeou diante de seu irmão.
Eu sou o que traz a abundância, que sacia os Anunnaki, que dá força aos heróis, que proporciona lã para suas roupas. Caim se sentiu ofendido com as palavras de seu irmão, objetou contundentemente seu alarde. Sou eu que enche de abundância as planícies, que faz pesados de grãos sucos, em cujos campos se multiplicam os pássaros, em cujos canais se fazem abundantes os peixes, o pão sustentador produzo eu, com pescado e caça, varei a dieta dos Anunnaki. Uma e outra vez, os gêmeos discutiam entre si, com o passar do inverno discutiram. Quando chegou o verão, não houve chuva. As pradarias estavam secas, os pastos diminuíam. Abael levou seus rebanhos aos campos de seu irmão, para que bebessem água dos sulcos e dos canais. Caim se enfureceu por isso. Ordenou a seu irmão que se levasse os rebanhos. Agricultor e pastor, irmão, palavras de acusação pronunciaram. Cuspiram-se um ao outro, com os punhos brigaram. Extremamente enfurecido, Caim tomou uma pedra e golpeou na cabeça de Abael. Uma e outra vez lhe golpeou, até que Abael caiu, emanando sangue dele. Abael ficou no chão imóvel, sua alma havia partido. Caim ficou junto ao irmão que tinha morto, durante muito tempo esteve sentado, chorando. Foi Titi a primeira em saber, por uma premonição, do assassinato. Em uma visão-sonho, enquanto dormia, viu o sangue de Abael, estava na mão de Caim. Ela despertou a Dapa de seu sonho, lhe contou sua visão-sonho. Um grande pesar enche meu coração, haverá acontecido algo terrível. Assim disse Titi a Dapa. Estava muito agitada. A manhã seguinte, partiram os dois do Eridu. Foram até onde estavam acostumados a encontrar-se Caim e Abael. Encontraram no campo a Caim, ainda estava sentado junto ao morto Abael. Titi soltou um grande grito de angústia, a Dapa jogou barro sobre a cabeça. O que tem feito? O que tem feito? Gritaram a Caim. Silêncio foi a resposta de Caim. Caiu no chão e chorou. A Dapa voltou para a cidade do Eridu, contou-lhe ao senhor em que o que havia acontecido. Em que enfrentou a Caim com fúria. Maldito seja! Disse-lhe. Tem que ir do Edim, não te vais ficar entre os Anunnaki e os terrestres civilizados. Quanto ao Abael, seu corpo não pode ficar nos campos devido às aves selvagens. Como é costume entre os Anunnaki, será enterrado em uma tumba, debaixo de um montão de pedras. Em que mostrou a Dapa e a Titi como enterrar Abael, pois o costume lhes era desconhecido. Durante 30 dias e 30 noites, foi Abael chorado por seus pais. Caim foi levado ao Eridu para ser julgado, em que desejava que se pronunciasse uma sentença de exílio. Por sua ação, Caim deve ser morto. Assim, com ira, disse Marduk. Que se reúnam os 7 que julgam. Assim disse Ninurta, o mentor de Caim. Quem ouviu falar alguma vez de uma reunião assim? Gritou Marduk, que para um que não é do Nibiru terei que chamar os líderes Anunnaki para que julguem. Não é suficiente que o apadrinhado por Ninurta tenha assassinado aquele a que o favorecia? Não é assim como Ninurta venceu Anzu, assim se levantou Caim contra seu irmão. A sorte de Caim deve ser como a sorte de Anzu, tem que lhe extinguir o fôlego vital. Assim lhe disse Marduk, cheio de ira, a Enki, Enlil e Ninurta. Ninurta se entristeceu com as palavras de Marduk. Silêncio, não palavras, foi sua resposta. Deixem que eu fale em privado com meu filho Marduk. Disse-lhes Enki. Quando nas câmaras privadas de Enki estiveram ele e Marduk, meu filho. Meu filho. Enki lhe falou brandamente com Marduk. Sua angústia é grande. Não agravemos a angústia com mais angústia. Deixa que te conte um segredo que muito me pesa no coração. Em certa ocasião, enquanto passeava pelo rio, 2 donzelas terrestres cativaram meu capricho. Por elas, de minha semente, foram concebidos a Dapa e Titi, uma nova classe de terrestres. Um homem civilizado trouxe-se deste modo à terra.
Nosso rei, Anu, tinha dúvidas se seriam capazes de procriar. Com o nascimento de Caim e de Abel, Anu e o conselho no Nibiru se convenceram. Uma nova fase da presença Anunnaki neste planeta foi bem-vinda e passada. Agora que Abel foi assassinado, e se a Caim extingue também, a sociedade chegará a seu final, os motins se repetirão, tudo o que se há conseguido se desmoronará. Não é de surpreender que tomasse carinho ao Abel, era o filho de seu meio-irmão. Agora, tenha piedade do outro, deixa que sobreviva a linhagem de Adapa. Este segredo revelou em que a Marduk com tristeza. A princípio, Marduk se surpreendeu com a revelação, depois se viu vencido pela risada. De suas proezas fazendo amor muito se há rumores, agora estou convencida disso. Perdoe a vida de Caim, que desterra os limites da terra. Assim lhe disse Marduk a seu pai, trocando da ira a risada. No Eridu, em que pronunciou a sentença sobre Caim. Caim deve partir para o oeste, a uma terra pela que errará por sua má ação, mas sua vida deve ser perdoada, a ele e às suas gerações lhes distinguirá. Ningishzida alterou a essência vital de Caim. Ningishzida trocou a essência vital de Caim para que em sua face não crescesse a barba. Com sua irmã Avan como esposa, Caim partiu do Edim, a terra de Har se encaminhou. Então, os Anunnaki se sentaram e se perguntaram entre si: sem Abel, sem Caim, quem fará crescer o cereal e fará pão para nós? Quem será o pastor? As ovelhas multiplicará, de lã para roupa proverá. Que por Adapa e Titi haja mais proliferação. Assim disseram os Anunnaki. Com a benção de Enki, Adapa conheceu uma e outra vez a sua esposa Titi. Uma filha, outra filha, cada vez, uma e outra vez nasciam. No 95º Char, Adapa e Titi tiveram finalmente um filho. Sati, que ata a vida de novo, chamou-lhe Titi. Por ele se contaram as gerações de Adapa. Em total, 30 filhos e 30 filhas tiveram Adapa e Titi. Deles, houve lavradores da terra e pastores que trabalharam para os Anunnaki. Por eles voltou a saciedade aos Anunnaki e aos terrestres civilizados. No 97º Char, ao Sati nasceu um filho de sua esposa Azura. Ele anotou nos anais com o nome do Enshi. Professor da humanidade significava seu nome. Adapa, seu pai, fez-lhe compreender a escritura e os números, e Adapa contou a Enshi os quais eram os Anunnaki e tudo sobre o Nibiru. Os filhos de Enlil lhe levaram ao Nibiru que ensinaram-lhe os segredos dos Anunnaki. Naunar, o major na terra de Enlil, mostrou-lhe o modo dos ungüentos perfumados. Ishkur, o mais jovem de Enlil, ensinou-lhe a preparar o elixir dos frutos imbu. Foi a partir de então que os Anunnaki foram chamados senhores pelo homem civilizado. E foi o começo dos ritos de culto dos Anunnaki. Depois, Ensi teve um filho com sua irmã Noel. Kunin, o dos fornos, significava seu nome. Seu tutor foi Ninurta. No Badtibira aprendeu de fogos e de fornos, lhe ensinou como fazer fogos com betumes, como fundir e refinar. Na fundição e a refinação do ouro para o Nibiru trabalharam ele e seus descendentes. No 98º Char ocorreu tudo isto. Vem agora o relato das gerações de Adapa depois de que fora exilado Caim, e das viagens celestiais do Enki e da morte de Adapa. No 99º Char lhe nasceu um filho ao Kunin, pelo Nualit, meio-irmã do Kunin, foi concebido. Malalu, que interpreta, nomeou-lhe ela. Sobressaía-me em música e em canto. Para ele fez Ninurta uma harpa com cordas. Conformou uma flauta para ele. Malalu interpretava hinos a Ninurta. Junto com suas filhas, cantava os Anti-Ninurta. A esposa do Malalu era filha do irmão de seu pai, Duna era seu nome. No 100º Char, desde que começa-se a conta na terra, nasceu-lhes um filho ao Malalu e a Duna, era seu primogênito. Irid, o das águas doces, chamou-lhe sua mãe Duna. Dumuzi lhe ensinou como escavar poços, como prover de água aos rebanhos em distantes pradarias.
Foi ali, junto aos poços nas pradarias, que pastores e donzelas se reuniram, onde os esponsais e a proliferação da humanidade civilizada abundou sobremaneira. Em seus dias, os Igigi vinham com mais frequência à terra. Para observar e ver, os céus pouco a pouco abandonaram, vigiar e ver o que ocorria na terra, desejavam cada vez mais. Enki suplicou ao Marduk que estivesse com eles no lamo, vigiar e ver o que ocorria na terra, desejava Marduk ardentemente. Em um poço, nas pradarias, encontrou-se Iride com sua esposa. Baraka era seu nome, era filha do irmão de sua mãe. À conclusão do segundo centésimo char, nasceu-lhes um filho, com o nome de Enkimi, pelo Enkimi compreensão, lhe chamou nos anais. Era sábio e inteligente, compreendeu com rapidez os números. Tinha muita curiosidade pelos céus e por todas as matérias celestiais. O Senhor Enki tomou carinho, lhe contou todos os segredos que uma vez revelou a Dapa. Da família do Sol e dos 12 deuses celestiais lhe ensinou Enki, e de como os meses se contavam pela Lua e os anos pelo Sol, e de como se contavam os chás pelo Nibiru, e de como Enki combinava as contas, de como o Senhor Enki tinha dividido o círculo dos céus em 12 partes, de como tinha atribuído Enki uma constelação a cada uma, 12 estações e um grande círculo tinha disposto, de como, para honrar aos 12 grandes líderes Anunnaki, tinha posto nomes às estações. Enkimi ansiava explorar os céus. Fez 2 viagens celestiais. E este é o relato das viagens do Enkimi aos céus, e de como deu começo Marduk aos matrimônios mistos e aos problemas com os Igigi. Enviou-se Enkimi para que estivesse com Marduk no lugar de aterrissagem. Dali, Marduk o levou em uma espaçonave até a Lua. Ali, Marduk ensinou a Enkimi o que tinha aprendido de seu pai, Enki. Quando Enkimi voltou para a Terra, lhe enviou para que estivesse com Utu no Sipar, o lugar dos carros. Ali, Utu deu ao Enkimi uma tabuleta para escrever o que estava aprendendo. Utu o instalou em sua brilhante morada como um príncipe dos terrestres. Ensinou-lhe os ritos para começar com as funções do sacerdócio. Enkimi residia no Sipar, com sua esposa Edinni, uma meio-irmã. A eles lhes nasceu um filho no 4º char. Matushal lhe chamou sua mãe, que se elevou pelas brilhantes águas significava seu nome. Foi depois disso que Enkimi fez sua segunda viagem aos céus, esta vez também foi Marduk, seu mentor e companheiro. Em um carro celestial se remontaram para o céu, para o sol e além dele fizeram um círculo. Marduk o levou para visitar os Igigi. No lamo, os Igigi tomaram carinho, dele aprenderam sobre os terrestres civilizados. Dele se diz nos anais que partiu para os céus, que nos céus ficou até o final dos dias. Antes que Enkimi partisse para os céus, de tudo que nos céus lhe tinha ensinado, fez um registro por escrito Enkimi, para que seus filhos soubessem o escrevel. Tomou nota de tudo que há nos céus na família do Sol, e das regiões da terra e suas terras e seus rios também. Confiou seus escritos em mãos de Matushal, seu primogênito, para que, junto com seus irmãos Rajin e Gairad, estudasse-os e seguissem a eles. No 4º char tinha nascido Matushal, ele foi testemunha dos problemas dos Igigi e do que Marduk fazia. Ao Matushal nasceu um filho de sua esposa Ednat, Lumash, homem poderoso, foi seu nome. Em seus dias, as condições sobre a terra se fizeram mais difíceis. Nos campos e nas pradarias, os trabalhadores se queixavam. Os Anunnaki designaram a Lumash como capataz, para fazer cumprir as cotas, para reduzir as rações. Em seus dias foi quando a Adapa chegou a hora de morrer. E quando Adapa soube que seus dias tinham chegado a seu fim, que todos meus filhos e os filhos de meus filhos se reúnam ante mim, disse: para que antes que eu morra possa lhes benzer, e lhes fale antes de morrer. E quando Sati e os filhos dos filhos se reuniram, onde está Caim, meu primogênito? Perguntou-lhes Adapa. Vão lhe buscar. Disse a todos eles:
Sati apresentou o desejo de seu pai ante o Senhor Enki, perguntou-lhe ao Senhor o que fazer. Então, Enki chamou a Ninurta, que o banido, de quem você foi mentor, seja trazido ante o leito de morte de Adapa. Ninurta subiu em seu pássaro do céu, até a terra de Harvou, sobre as terras perambulou, procurou dos céus a Caim. E quando o encontrou, levou a Caim até a Adapa como sobre as asas de uma águia. Quando informou a Adapa da chegada de seu filho, que venham ante mim Caim e Sati. Disse Adapa. Os dois foram ante seu pai, Caim, o primogênito, à sua direita. Sati, à sua esquerda. E falhando a visão Adapa, para reconhecer a seus filhos tocou seus rostos. E o rosto de Caim, à direita, era imberbe, e o rosto de Sati, à esquerda, tinha barba. E Adapa pôs sua mão direita sobre a cabeça de Sati, o da esquerda, e lhe benzeu e disse: de sua semente se encherá a terra, e de sua semente, como uma árvore com 3 ramos, a humanidade sobreviverá a uma grande calamidade. E pôs sua mão esquerda sobre a cabeça de Caim, à sua direita, e lhe disse: por seu pecado, de seu direito de nascimento está privado, mas de você sementes virão. 7 nações, em um reino à parte crescerão, terras distantes habitarão. Mas por ter assassinado a seu irmão com uma pedra, por uma pedra chegará seu fim. E quando Adapa terminou de dizer estas palavras deixou cair as mãos e disse: chamem agora a minha esposa Titi, e a todos os filhos e a todas as filhas, e depois de que meu espírito me deixe, me levem ao lugar em que nasci, junto ao rio, e me enterrem com o rosto para o sol nascente. Titi gritou como uma besta ferida, caiu sobre seus joelhos ao lado de Adapa. E os 2 filhos de Adapa, Caim e Sati, envolveram seu corpo em um tecido, em uma cova que lhes mostrou Titi, junto às bordas do rio, enterraram a Adapa. Em metade do 93º char tinha nascido, ao final do 8º morreu. Uma larga vida para um terrestre, mas não tinha o ciclo vital de Enki. E depois que Adapa fora enterrado, Caim se despediu de sua mãe e de seu irmão. Ninurta o levou de volta em seu pássaro do céu à terra de Har. E em um distante reino, Caim teve filhos e filhas, e para eles construiu uma cidade, e enquanto a construía, a queda de uma pedra lhe matou. No Edim, Lumash serve aos Anunnaki como capataz. Nos dias de Lumash, Marduk e os Igigi se casavam com as terrestres.